beleza pura? Eu sou o professor Meca e hoje, galera, tô aqui para resolver o exercício 13 da Santa Casa de 2022. Uma questão de cinemática bonitinha. Vamos dar uma olhadinha no exercício. Vamos lá. Tá aqui para vocês. Um caminhão percorria uma estrada retilínea, plana e horizontal, com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Opa! Então, a velocidade inicial desse caminhão, 20 metros por segundo. Beleza. Em um dado instante, o motorista acionou os freios, imprimindo ao caminhão uma aceleração constante de 2. Galera, acionou os freios é uma frenagem, então vou colocar a aceleração de menos 2. Menos 2 metros por segundo por segundo. Eu não gosto de falar metro por segundo ao quadrado não, viu? Porque metro por segundo fica mais fácil. Ah, não entendi. Por exemplo, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, constante, né? Eu prefiro falar 10 metros por segundo a cada segundo. O que significa? Se passar um segundo, eu ganho 10 metros por segundo de velocidade. Se passar em 2 segundos, eu ganho 20 metros por segundo de velocidade, tá? Vamos lá. E com sentido contrário da velocidade, como ele falou. Calcule o intervalo de tempo em segundos e a distância percorrida por esse caminhão. Então tem duas perguntas. Em metros, entre o instante em que o motorista acionou os freios e o instante que o caminhão parou. Opa! Galera, se o caminhão parou, a velocidade final do caminhão é 0. Bom, movimento uniformemente variável, lembrado V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, a aceleração é menos 2. 2t igual a 20, o tempo dá 10 segundos. Então esse caminhão demorou 10 segundos nesta frenagem. Beleza? Mas ele também pediu a distância que ele percorreu. Aí, galera, tem N caminhos. Você pode fazer o sorvetão, pode fazer o Torricelli, pode fazer a área do gráfico de velocidade por tempo, ou pode aplicar a equação que eu chamo de coringa, né? Poucos alunos acabam usando essa equação e ela é muito boa. V mais V0 sobre 2 é ΔS por ΔT. No E mil V, galera, a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Só somar e dividir por 2. Que legal. A final é 0, a inicial é 20, ΔS é a pergunta e o ΔT são 10 segundos. 20 sobre 2 dá 10, 10 vezes 10 dá 100 metros. Show de bola. 100 metros, tá feito. Bonitinho, né? Ah, Meca, e se eu fizesse um Torricelli? Ia dar 100 metros. Se eu fizesse um sorvetão, ia dar 100 metros. Se eu fizesse a área do gráfico de velocidade por tempo, ia dar 100 metros, turma. Olha como você poderia ter feito, ó. Olha que resolução bonita aqui, ó. A velocidade era 20 e chegou a 0 depois de 10 segundos, ó. Se você calcular a área desse gráfico, que é um triângulo, né, ó. Vamos lá. A área da ΔS, que é a base, que é 10, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. E isso dá 100 metros. Então, tinha muitas formas de você resolver este item A, tá? Bom, vamos lá fazer agora o item B. Então, você coloca a resposta, tá, turma? Quando for exercício assim, coloca a resposta. Então, ele pergunta, calcule o intervalo de tempo em segundos e a distância percorrida para esse caminhão até ele parar, né? Então, coloca a resposta. O intervalo de tempo foi de 10 segundos e a distância percorrida foi de 100 metros, tá bom? B. B diz o seguinte, esse caminhão transportava um bloco de massa, 500 kg. Opa! A massa do bloco são 500 kg. Que estava apenas apoiado em sua carroceria. Então eu vou fazer um desenho aqui, ó, bem bonitinho, né? Eu para desenho, galera, sou péssimo. Mas tá aí o nosso caminhãozinho e o bloco, né? O bloco tá aqui, ó. O bloco tá aqui apoiado no nosso caminhão. Perfeito. Não tem nada prendendo o caminhão, o bloco além do atrito, tá? Daí diz o seguinte, vamos lá. Sabendo-se que o bloco não
deslizou pela carroceria do caminhão durante a frenagem e considerando a aceleração gravitacional igual a 10, então pronto. O G igual a 10. Aqui de cara, né, pessoal, você já consegue calcular o peso do bloco, né? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. 500 vezes 10 dá 5.000, né? Eu vou usar isso, Meca? Eu não sei, mas já vamos calcular o peso desse bloco aí, que são 5.000 newtons, tá? Aí ele fala, calcule em newtons a intensidade do atrito, da força de atrito que atuou sobre o bloco durante a frenagem. Depois tem outra pergunta. Bom, vamos lá, pessoal. Esse bloco está indo para lá, né? Então, imaginar que o movimento está se dando para a direita. Quando o caminhoneiro freia, a tendência desse bloco é continuar indo para a direita. E aí o que vai acontecer, galera? Ele empurra o chão para a direita. O chão aqui, ó, o chão do caminhão aqui. Ele empurra o chão para a direita. O chão empurra ele para a esquerda. Então nós vamos ter um atrito para a esquerda aqui, galera. Tá? Um atrito para a esquerda. O que mais tem de força, né? Nós vamos ter o peso e nós vamos ter uma componente normal da força de contato aqui. Lembrando que o atrito é a componente tangencial da força de contato, né? Então tá aqui, galera. Nós temos estas forças, beleza? Bom, o que acontece? Como não houve movimento relativo, significa que a aceleração desse bloco tem que ser a mesma aceleração que o caminhão. Por quê, Meca? Se a aceleração fosse diferente, vamos imaginar que a aceleração do bloco fosse maior que a do caminhão, ele viria para cá e escorregaria para a direita. Vamos supor que a aceleração fosse menor, né? O que aconteceu? O caminhão estava indo para cá e ele ia indo para trás do caminhão, né? Em relação ao caminhão. Não que o bloco iria para trás, mas ele ia escorregando para trás do caminhão. Pronto, então a aceleração tem que ser igual. Vamos fazer a lei de Newton, que é a resultante das forças. É a massa vezes a aceleração. Galera, eu estou calculando o módulo, então você poderia colocar aqui como Fat e colocar a aceleração em módulo também, tá? Mas você pode fazer assim, por exemplo, ó, a resultante é menos o Fat, considerando o eixo para a direita, tá? O eixo para cá, o atrito está para lá, é igual a massa vezes a aceleração, que é menos 2. Então fica assim, ó, menos Fat, a massa são 500 kg e a aceleração são menos 2. Fazendo assim já sai o módulo do atrito aqui, ó. Então o Fat vai dar 1.000 newtons, turma. Que é uma das perguntas, né? Quanto vale o atrito? 1.000 newtons. Bom, depois ele pede aqui, ó. Ali, ó, aqui em cima, ó. E o valor mínimo aqui, ó, do coeficiente de atrito estático, ele quer um μ, galera, μ estático, entre as superfícies do bloco, que é a carroceria do caminhão. Bom, galera, por que ele falou o valor mínimo, né? Porque se você lembrar, o atrito estático, ele vai crescendo, 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 até um ponto que a gente chama de iminência de movimento. Ali nós temos o atrito estático máximo. Se passar desse valor, o que acontece? O corpo desliza e aí nós vamos ter o atrito dinâmico que vai atuar, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó? O Fat ele é menor ou igual que μ estático vezes a normal. Como ele está perguntando o valor mínimo desse coeficiente de atrito, eu vou pegar aqui o estático máximo, tá? Vou considerar esse valor como sendo o valor máximo do atrito estático. Então vai ficar assim, ó. O Fat estático máximo é μ estático vezes a normal. 1.000, que foi o atrito que nós calculamos, é o μ estático. Repare que a normal tem mesmo valor que o peso, né? A normal tem mesmo valor que o peso, que vale 5.000. 5.000. 1.000 dividido por 5.000 dá 1/5, pessoal. Portanto, 1/5, 0,2, né? 1/5 é 20%, né? 0,2. Beleza? Ô, Meca, e se o μ fosse menor? Tipo, se fosse 0,1. Olha que interessante. Se fosse 0,1, faz essa conta aqui, ó. 0,1 vezes 5.000 daria 500 newtons. Só que o atrito tem que valer 1.000, galera. Então 0,1 não adianta. Aí 0,2. 0,2 vai dar exatamente 1.000. Aí 0,3. 0,3, se eu colocar aqui, ó, 0,3 vezes 5.000, daria um atrito de 1.500. Só que ele pediu o coeficiente mínimo. Então o coeficiente mínimo é justamente o 0,2. Tá bom, pessoal?
aí. Um forte abraço. Tchau, tchau.